Você sabia que o Brasil é uma das maiores potências dos jogos de luta no mundo? Já fizemos história várias vezes, até superando o controle e dando problema no meio da final. Teve também gringo tentando subestimar brasileiro, outro ficando no celular enrolando para atrapalhar, e até um que chegou com todo o favoritismo de ser um dos melhores da história, estando invicto. Hoje vamos contar essas histórias incríveis. E como eu e o canal somos mais focados no público casual, eu trouxe aqui o meu brother do coração eterno, Ninja, que tem um canal sensacional e focado no competitivo, e ele vai me ajudar. Então, se gostar do conteúdo, considere se inscrever aqui no Segredos dos Games. É realmente importante. Se puder, apoie e faça a diferença sendo membro, enviando um Pix pro e-mail que está na tela ou clicando no botão valeu aí no YouTube. E muito obrigado por você estar aqui assistindo. Espero que goste. Então, sem mais enrolações, bora? Acredito que nem todo mundo saiba, então eu vou explicar uma coisa importante para você entender melhor. Nos torneios de jogos de luta, dependendo das regras, você precisa vencer geralmente 2 ou 3 lutas para ser considerado o vencedor do confronto. Além disso, o formato do campeonato é com 2 chaves, a Winners e a Losers. Para você ser eliminado de um torneio desses, você precisa perder 2 vezes. Enquanto está invicto, você joga na chave chamada Winners, mas se perder uma partida, você não é eliminado. Você continua jogando, mas apenas com outros que também perderam uma. Essa é a chave da Losers. São como 2 campeonatos acontecendo ao mesmo tempo que se cruzam no final. A grande final é quando o último invicto da Winners, podendo ainda perder as 2 vezes, enfrenta o sobrevivente da Losers, podendo perder apenas só mais uma vez. Eles se enfrentam, e quem esgotar primeiro a quantidade de derrotas restante do adversário é o grande campeão. E foi exatamente em uma grande final que um dos grandes momentos aconteceu. No Treta FT Match 2013, o chileno Kenny Blue River chegou na final do torneio de Ultimate Marvel vs Capcom 3. Ele é facilmente um dos mais bem-sucedidos jogadores sul-americanos da história, com títulos internacionais em vários jogos. Além de pouco tempo depois, venceu o maior campeonato de jogos de luta do mundo, a EVO, no próprio Marvel vs Capcom, ou seja, chegou como favoritíssimo. Enquanto isso, um jovem jogador completamente desconhecido da imensa maioria na época estava se destacando na Losers como um verdadeiro azarão. Ninja é um carioca que tem facilidade de aprender a jogar muito bem praticamente qualquer jogo de luta. Em 2013, ainda no começo do torneio, ele perdeu uma partida e após receber uma orientação de um jogador chamado Nike, mudou completamente seu gameplay. Ninja foi eliminando vários dos melhores jogadores brasileiros de Marvel vs Capcom 3, utilizando jogadas inesperadas, extremamente precisas e muito inteligentes. E assim, ele chegou na final, precisando vencer 2 vezes o bicho-papão Kenny Blue River. E logo de cara ele deu cartão de visitas. Na primeira luta já meteu um perfect insano contra os 3 personagens de Kane, deixando o chileno apenas olhando o tempo todo sem reação. Em apenas 4 minutos ele já tinha vencido 3 vezes, aplicando assim a primeira derrota do chileno. Por isso Kane passou a segurar o começo da última partida para tentar esfriar o brasileiro, enquanto tentava conversar com compatriotas para tentar pegar dicas e sugestões para saber o que fazer para reverter o sacode que estava levando. Após 2 minutos de enrolação, ele apanhou mais ainda do Linge, o que fez Kenny tentar esfriar a partida novamente, enrolando por mais quase 3 minutos na seleção de personagens, enquanto olhava o celular, mas não foi o suficiente. O então desconhecido garoto Linge foi campeão do Treta 2013 em cima do poderoso Kenny Blue River, vencendo 6 lutas seguidas e comemorando muito com os brasileiros. Kelma Pacheco, da maravilhosa Razer Brasil, já participou do especial aqui sobre Street Fighter 4, que os inscritos aqui conhecem muito bem, mas o relato emocionado dele ali no final tem um motivo. Em 2015, fizeram um financiamento coletivo para ele poder ir para os Estados Unidos competir na EVO. Embora mesmo conseguindo bater a meta, ele não conseguiu ir para o torneio. Então, o pessoal decidiu levar ele para DreamHack, que é o maior evento europeu, onde ele ficou entre os melhores, eliminando nomes consagrados como, por exemplo, o Big Bird. Já no Brasil, a turnê mundial da Capcom realizou um grande campeonato com vaga direta para a final mundial e que contou com vários jogadores profissionais
profissionais do mundo todo. Keoma venceu Haitani, um dos 5 deuses dos jogos de luta, 2 vezes, inclusive na grande final, sendo campeão do torneio. Chegando então lá no final mundial nos Estados Unidos, apenas com os melhores dos melhores do mundo, Keoma foi recebido com desdém. O jogador Snake Eyes deu uma entrevista falando que mal sabia quem era Keoma e afirmando que o Brasil não tem nível competitivo comparado ao resto do mundo. Logo na primeira luta, Keoma o enfrentou e passou o trator em cima dele sem perder um round sequer. Após a vitória, ele venceu outros famosos jogadores e terminou o campeonato entre os melhores. A jornada completa do Keoma Pacheco naquele ano você pode ver no vídeo do meu amigo Punho do Dragão, que eu vou colocar lá no final desse vídeo aqui. Mas o Keoma não foi o único que fez dessas proezas. Em 2019, o grande Léo Chaves, do time Fusion, foi representar o Brasil no Tekken Extreme Tournament, que fazia parte da Tekken World Tour. O campeonato foi realizado na Argentina e contou com vários dos melhores jogadores sul-americanos de Tekken, mas também alguns dos melhores coreanos também. A Coreia do Sul é o maior expoente de Tekken do mundo, e de lá que saíram vários dos melhores jogadores da história em todos os jogos da franquia. E um deles era John Jing, campeão de vários torneios internacionais, top 4 na EVO 2022 e considerado por muitos o melhor jogador de Ed Gordo de todos. O brasileiro Léo já tinha vencido os melhores jogadores sul-americanos e na semifinal da Winners encontrou com o John Jing em uma partida bastante difícil, mas que conseguiu vencer por 2-1. Porém, eles voltaram a se encontrar na Grand Final e o coreano tinha tudo para usar sua experiência para se adaptar e vencer, mas quem incomodou foi Léo, que passou o carro lendo cada movimento de John Jing e seu Ed. Por isso, na partida final, o coreano trocou para Luke Chloe para tentar surpreender. Mas não é que o Léo Chaves estava preparado para isso também? Sendo campeão invicto, metendo 3-0 na final em cima de um dos jogadores mais fortes do mundo, em uma das poucas chances que teve de competir fora do Brasil. Mas existem 2 que estão mais do que acostumados a brilhar lá fora. Os brasileiros da Venom, Conqueror e Killer Shinnok são facilmente 2 dos melhores jogadores de Mortal Kombat do mundo. O motivo? Se liga só. Em 2018, quase todos os melhores de Mortal Kombat X do hemisfério norte estavam juntos participando do Combo Breaker, um dos mais tradicionais eventos de jogos de luta dos Estados Unidos. Killer Shinnok, vestindo uma camisa referenciando Mortal Kombat e o Brasil, devastou todo mundo ali, vencendo inclusive o multicampeão Tekken Master. Rewind, que era o atual campeão do torneio, também tentou parar Shinnok, mas foi derrotado na final da Winners. E com isso o brasileiro chegou na grande final contra o top da época, o Scar. Em uma partida insana, Shinnok venceu por 3-2 e se consagrou campeão pela Winners, ou seja, invicto. Em 2022, ele ainda conseguiu ir pra EVO e levou a medalha ficando entre os melhores do evento mundial. Já o Conqueror teve sua história mais conhecida na Liga Latina de 2020 e juntou os melhores jogadores latino-americanos de Mortal Kombat. A nossa região é provavelmente a mais forte do game, junto com a dos Estados Unidos. Conqueror é conhecido por matar os narradores do coração, com lutas de tirar o fôlego sempre decididas no final. Mas dessa vez ele fez diferente. Conqueror era o último brasileiro ainda na disputa, quando infelizmente perdeu para o colombiano Euforing e foi para Losers. Lá ele venceu o chileno Rei Jorge e voltou para a grande final novamente contra o Euforing. Só que dessa vez ele não deu mole. Conqueror venceu as 2 vezes seguidas, passando o carro no colombiano, sendo campeão, enquanto a galera invadiu o palco para comemorar com ele. Conqueror ainda levou o prêmio eSports de melhor jogador de jogos de luta de 2021. Mas sabe o que é mais legal nesses 2 brasileiros jogadores de Mortal Kombat? Além de serem amigos, competirem pelo mesmo time e treinarem juntos, eles frequentemente se encontram nas grandes finais de vários jogos diferentes, ou seja, estão sempre ganhando. Olha esses resultados sempre equilibrados entre eles. Mas outro que fez história e que precisa ser citado aqui é um que, pra mim, é um dos momentos mais clássicos e importantes da história dos jogos de luta no Brasil.
Brasil. Em 2012, na BGS, 30 mil pessoas compareceram na feira e tiveram a oportunidade de assistir a etapa brasileira da turnê mundial comemorativa de 25 anos de Street Fighter. O evento dava vaga para a grande final e por isso vários grandes jogadores do mundo inteiro vieram para o Brasil tentar a classificação, mas esbarraram na qualidade brasileira e praticamente todos foram eliminados. Menos um. Tokido é um dos maiores jogadores de jogos de luta da história, sendo campeão em torneios internacionais de dezenas de jogos diferentes, além de vencer 3 EVOs e sendo considerado um dos 5 deuses dos jogos de luta. Naquele dia, ele já tinha ganho todos os torneios disponíveis no evento, e só faltava o principal, o de Super Street Fighter 4 Arcade Edition, o qual chegou na grande final sem perder uma luta sequer. Só que o adversário dele era Breno Fighters, muito conhecido da comunidade por sua qualidade e ofensividade. Os narradores ainda tentavam diminuir o brasileiro e engrandecer o japonês, mas na hora da luta a coisa é diferente. Breno chegou pela Losers e aplicou logo um perfect no Tokido. A torcida gritava o nome dele, mas em um dos rounds o controle dele deu algum problema talvez, dando pausa toda hora, e pelas regras teve que entregar a luta. A disputa continuou e começou cada vez mais nervosa, e os dois começaram a errar combos e jogadas que estavam acertando antes, até que Breno leu todo o jogo do Tokido e destruiu o deus dos jogos de luta, para o delírio da torcida que invadiu o lugar para comemorar com o campeão enquanto ele mostrava a bandeira do Brasil. É sensacional, velho. Infelizmente, Breno não conseguiu ir para campeonatos internacionais. Ele, na verdade, parou de jogar competitivamente e focou em seguir a vida. Ele é mais um exemplo de como a realidade dos jogos de luta do Brasil ainda é bem complicada. Mesmo com grandes jogadores e um potencial de crescimento muito grande, ainda falta estrutura e investimento para alcançarmos mais. Eterno. Hoje muitos ótimos jogadores de jogos de luta basicamente pagam para competir, não apenas comprando o jogo, mas deixando de trabalhar, comprando passagens, pagando hospedagens e tudo mais. Há premiações e ótimos campeonatos sendo feitos aqui, como o próprio Treta e os online do Ryoran e do Combat Club. Mas para muitos jogadores fica difícil conciliar o tempo de treino e dedicação com as contas para pagar. E nem todo mundo tem dinheiro para viajar atrás de premiações em dólar e euro. Mas como você viu, qualidade não falta aqui, só falta investimento. Um exemplo do que o investimento nos jogos de luta pode trazer de retorno é o próprio Didi Mokoff. Ele já é um grande jogador de jogos de luta, se destacando em vários jogos, inclusive em KOF. Mas em 2018 ele foi para os Estados Unidos e passou um tempo morando lá e jogando vários campeonatos de jogos diferentes. E com isso, o que aconteceu? Só esse pequeno tempo aprendendo e treinando lá, somado à qualidade que ele já possui, trouxeram ótimos resultados por muitos anos. Didi ganhou alguns campeonatos de Samurai Shodown, como o Ronin Rumble e o Hyperdrive em cima do japonês Lagia, que é um dos melhores do mundo nos jogos da SNK. Além de outros excelentes resultados em Street Fighter V, destruindo vários dos melhores, como aconteceu quando ele ficou em segundo lugar no Geiko Championships, sendo parado apenas pelo Punk, que era naquele momento facilmente o melhor do mundo. Mas a maior prova de qualidade foi em sua primeira participação na EVO. Esse é o principal evento de jogos de luta. Um campeonato com milhares e milhares de inscritos do mundo inteiro e que é muito difícil conseguir sequer vencer uma luta em um jogo. Então, se ir bem em um jogo já é muito difícil, imagina em 2. E na estreia, Didi foi lá, destruiu quase todo mundo e ficou no top 13 de Street Fighter V e top 8 de Samurai Shodown, entre milhares dos melhores jogadores, sendo o primeiro brasileiro a levar uma medalha da EVO para casa. Tudo isso aconteceu porque houve investimento para ele poder focar e se dedicar a melhorar nos jogos de luta. Com o lançamento de KOF 15, Street Fighter 6, Tekken 8 e um novo jogo da NetherRealms, estamos em um momento muito oportuno e especial para os jogos de luta. Então você, empresário ou publicitário, você pode ajudar o Brasil a ficar ainda mais forte nos esportes e fazer parte da história do competitivo, exibindo a sua marca junto aos brasileiros em sites, lives, posts em redes sociais e vídeos como esse aqui pelo mundo inteiro, que irão repercutir a história sendo feita graças a você. Então, fica a dica: procure jogadores, organizadores de campeonato ou equipes de jogos de luta e negocie patrocínios com eles. Pense nisso.
faça história. É óbvio que alguns outros dos grandes jogadores brasileiros em momentos marcantes não foram citados nesse vídeo. Lembra de algum que faltou? Qual o seu jogador brasileiro favorito? Quem sabe não fazemos uma parte 2? E não se esqueça de se inscrever no canal e marcar o sininho com todas. Não demole. E dê uma olhada também no ótimo canal do sensacional Eterno Ninja. Todas essas lutas que eu citei aqui estão lá, muito bem contadas por ele e analisadas. O cara é brother e manja do que fala. Recomendo. E muito obrigado também aos apoiadores do canal. Eles estão aproveitando os vídeos exclusivos que tem apenas para membros, como o review polêmico do novo jogo de luta de JoJo's Bizarre Adventure, que eu dei nota 4. Tem uma playlist lá só pra quem é membro. Então, se você puder, considere ajudar o canal a continuar assim, como esses lindos que estão passando aqui do lado estão fazendo. Com pelo menos R$5, você já faz a diferença. E aqui eu vou deixar um link pro canal do Eterno Ninja. Aqui o vídeo do Punho do Dragão que eu falei. Já aqui o especial sobre Street Fighter 4 com Keoma. E aqui um vídeo que eu escrevi pro Eterno Ninja com o Guilherme Sarda contando junto dele a saga de Breno Fighters. Escolha um aí, eu acho que você vai gostar. Eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!